I start recording, so good afternoon, everybody. Boa tarde a todos. Nós vamos seguir da mesma forma que nas semanas passadas, né? Meia hora de apresentação, mais ou menos, aí para a Suzana. E as perguntas vocês podem colocar no chat e depois a gente vai fazer na ordem que elas aparecerem, tá bom? Agradeço aí a Suzana, ao Alberto aí por preparar a apresentação, a Suzana por apresentar. So just for everybody that don't speak Portuguese, we are doing the seminar in Portuguese, but the slides are in English. But feel free to ask questions in English if you want in the chat, okay? So, Suzana, obrigado. A palavra é sua. Obrigada, professor. Espero que estejam ouvindo bem. Se der vou manter a câmera aberta, acho que fica mais fácil para quem está a acompanhar. Mas se der problemas, aí vocês me avisam, eu fecho aqui, tá? Tá bom, então, obrigada a todos. Eu preparei essa apresentação, mas baseado num documento que foi preparado previamente por mim, pelo Alberto e também pelo professor Denis, e também com algumas revisões do professor Guilherme Coelho. Então, vou estar fazendo porta-voz dessa apresentação, mas tenho outros colaboradores e na hora das perguntas, e assim, por favor, fiquem livres de complementar as respostas. Eu estruturei este seminário em 3 grandes partes, tá? Todas elas, pela limitação do tempo e por ser um seminário mais introdutório, eu vou falar de uma forma mais genérica, tá? Então o objetivo não é que seja um tutorial do RM Finder, nem que entrar em detalhes sobre aplicações que a gente tenha feito em literatura, é dar uma passagem nesses 3 domínios, tá? Então, em primeiro lugar, então, antes de começar a falar sobre os modelos representativos, que eu vou usar RM de sigla que vem do inglês, eu vou falar um pouquinho mais atrás disso, né, para a gente entender primeiro o que a gente chama de conceitos do que seriam os inputs e os outputs do nosso sistema incerto, que seriam basicamente os fundamentos da nossa representação das certezas no modelo de simulação, e depois de entendermos essa parte, a gente vai passar então para o raciocínio e para a racional que está por trás da ação dos RMs e então o que deu origem ao RM Finder, tá? Qual é que foi a demanda que nos levou falando em termos do ensino, não a mim pessoalmente, à criação do RM Finder, falar um pouco sobre o método que está por trás da ferramenta e alguns dos requisitos e como é que é a cara da ferramenta quando nós a rodamos. E no final eu vou falar um pouquinho sobre a importância dos RMs no contexto das etapas, tá? Em que é que eles são importantes e atualmente recomendados e alguns desafios ainda da sua utilização e algumas limitações que nós então não recomendamos ainda que eles sejam usados nessas etapas. Então, basicamente, o primeiro conceito introdutório que eu queria falar um pouco é essa questão do que a gente chama de inputs e outputs do sistema. Então, assim, eu trouxe um caso ainda aqui, a primeiro slide, que até é um slide, talvez alguns já tenham visto, que fala do conceito mais nominal ou determinístico, em que nós temos o nosso simulador, que seria uma caixa preta, em que nós informamos um conjunto de inputs. Seria o quê? Propriedades de grid, propriedades de rocha, incluindo propriedades petrofísicas, todos os dados de fluido, rocha fluida, etc. Tá? Então, todas essas propriedades que nós informamos ao nosso simulador, nós consideramos como os dados de entrada ou system inputs. Como saídas, né, do nosso simulador, e ainda acoplado a um que eu chamei aqui Economic Calculator, seguindo no nosso caso o MERO, né, a ferramenta ECO ou a FOP do MERO, nós conseguimos obter o que nós chamamos de outputs, né, que são as saídas, são então nossas curvas de previsão de produção, injeção e económicas, como MP, GP, fator de recuperação, até o VPL. Tá? Então, nós, quando pensamos no sistema incerto, a gente tem que ter na nossa cabeça essas 2 grandes lados do problema, a parte das entradas e a parte da saída. Tá? Como nós estamos sob incerteza, nós não vamos ter apenas um atributo, né? Cada atributo vai estar caracterizado por uma probabilidade de ocorrência, né? Seria uma PDF, né? No caso de atributos contínuos, ou PMF, no caso de atributos discretos, que seria a Probability Mass Function. Então, cada um desses atributos de entrada do nosso sistema vão estar caracterizados por uma PDF. Tá? Ou seja, a gente vai ter um range de possíveis valores, que vem lá da caracterização, das etapas verdes dos 12 passos, e chegamos então nessas PDFs e nós queremos então informar isso ao simulador. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Através da criação de cenários. Tá? Que aqui na nossa recomendação do Unicim seria então o HLDG,
não é? Que seria a ferramenta atualmente mais recomendada. Existem outras formas, que até temos alguns artigos no grupo que estudaram outras ferramentas, mas basicamente então a gente pega nesses sistemas, nesses system inputs, e a gente consegue representar o nosso simulador através de cenários, tá? Que cada cenário é uma combinação de cada um desses valores, tá? de nossos atributos incertos. Tá? A gente pega então nessa ensemble, que vai representar os nossos system inputs, e então e entra com isso no nosso simulador. Tá? Então nós não temos apenas um valor de cada atributo, temos um range. Da mesma forma, não vamos ter somente uma curva de final de produção, vamos ter um conjunto de curvas de produção. Então, a entrada e o sistema, e as saídas do sistema insert, vão ter associados, respectivamente, uma probabilidade, distribuição de probabilidade, e curvas de probabilidade acumulada, não são assim as CDFs, curvas de risco, ou então essa variabilidade nessas curvas de produção. Tá? Então, isso é o que a gente precisa de entender para a tomada de decisão sobre incerteza. Tá? Lidar e entender essas duas dimensões do problema e tomar decisões considerando essa variabilidade ou essa incerteza no nosso sistema. É humanamente e computacionalmente inviável trabalhar com centenas ou milhares de cenários. Então, por isso, o que é que a gente faz? A gente tem que, de alguma forma, reduzir essa dimensão enorme do problema, né? Multidimensional, para um conjunto mais pequeno de cenários que permita ao decisor trabalhar com eles e que seja computacionalmente viável trabalhar. Então, veio lá de trás, então, já uma ideia bem antiga dos percentis, né? Que os percentis, né, os mais clássicos seriam o P90, P50 e P10, mas pode ser bem mais discretizado, não é? E que eles representam, então, um valor, não é? Que a gente consegue, e associa um valor, certo? Um certo valor a uma certa ocorrência. Por exemplo, um P90, eu tenho pelo menos 90% de chance de eu alcançar esse valor bem pessimista de VPL. No caso de P50, seria uma 50% de chance de pelo menos eu alcançar esse valor. No P10 seria um caso mais otimista, então eu só tenho 10% de chance de chegar nesse valor. Esses percentis, eles são muito úteis e ainda muito usados na fase de exploração, em que as decisões são mais simples, não é? E a modelagem do problema é mais simples, não, quando falo mais simples, não necessariamente menos incertas, mas como as informações são bem menores, nós usamos uma modelagem mais simples. Não é? Nós, no caso, não somos nós, normalmente vem na parte da geologia que usam bastante, então são decisões do género, vamos decidir perfurar um posto de avaliação ou não, vamos abandonar esse prospecto ou vamos fazer uma bid nele, então temos um tipo de decisões mais simples, então que envolvem uma modelagem mais simples, e o uso destes percentis também muitas vezes está super adequado. Quando entramos na parte de desenvolvimento e gerenciamento, né, que é o foco do nosso grupo, o uso destes percentis, a gente começou a ver que seria insuficiente. A principal limitação deles é que eles olham apenas um dos nossos system outputs. Né? Então a gente falou que tem centenas de cenários no nosso ensemble, tem uma grande variabilidade nas nossas curvas de produção, injeção económicas, e aqui estamos a selecionar 3 cenários com base apenas em um desses indicadores de saída. Tá? Então começou-se a ter noção de que havia necessidade de evoluir esse conhecimento. Foi então que veio lá em 2004, que foi a primeira publicação do grupo, com o Daniels como primeiro autor, que veio essa ideia de modelo representativo. Então já com a ideia de que um percentil que olha apenas uma variável de saída é insuficiente para captar todo esse sistema incerto. Então, na época, foi então pensado, ainda com essa ideia dos percentis, mas não usar apenas um indicador de saída, o VPL, usar um segundo indicador, no caso foi o fator de recuperação. Então, eles selecionaram 9 RMs que olhassem simultaneamente o P10, P50 e P90 desses 2 indicadores, tá? E daí veio o número 9, porque se a gente dividir em quadrantes, não é assim, do P10, P90 e P50, vou colocar aqui o pointer, se a gente dividir esse cross-plot em P10, P50 e P90 para 2 indicadores, nós ficamos com 9 quadrantes. Então, aí seria um RM para cada um desses quadrantes. Já na época, teve-se a noção da importância de olhar outros indicadores. Então,
apesar dos RMs serem selecionados exclusivamente com base nos quadrantes para VPL e fatores de recuperação, já se olhou outros indicadores secundários, que seriam, no caso, o WP e o NP. Já foram usados como como indicador de monitoramento na seleção, mas não foram levados em consideração. E porquê? Porque esses processos, manualmente falando, são extremamente difíceis. Porque a gente quando seleciona, eu lembro, provavelmente muitos de vocês aqui lembram que na época usava-se umas planilhas para selecionar e eram vários dias para a gente conseguir selecionar 9 modelos que simultaneamente cobrissem todos os nossos cross-plots. Então a gente selecionava um aqui, bagunçava o outro gráfico, selecionava um para o lado, bagunçava no outro gráfico, era extremamente demoroso. E então, como havia essa noção de que havia essa demanda de olhar cada vez mais indicadores, não só múltiplos indicadores de saída nos outputs, mas também toda aquela variabilidade nos sistemas de entrada, foi então necessário ver que isso estava a ficar inviável em termos de um processo manual pelo usuário. Então, foi essa evolução do conhecimento, né? Começou-se inicialmente com a ideia clássica dos percentis, mas evoluiu-se para uma demanda bem mais complexa, não é? Em que a gente vê um sistema como um todo, dada a importância, sobretudo em nossos casos mais complexos, de olhar o problema incerto como um todo, de desenvolver ferramentas mais complexas, não é? Que olhem como um todo o nosso problema. Tá? E foi aí que veio a ideia do RM Finder. Tá? Então, basicamente foi exatamente isso, foi a necessidade de nós termos uma ferramenta automatizada que conseguisse olhar todos esses indicadores, facilitando não só o tempo do usuário, mas também que tornasse o processo bem mais objetivo, não é? E então foi que foi aliado o conhecimento da equipe Unicim, né, que seria a parte especialista em reservatórios, que tinha o conhecimento das demandas, com a equipa de docentes da FT, não é, que tem todo esse conhecimento de otimização e visualização. Então, juntando os dois grupos de conhecimento, chegou-se então nessa ferramenta do RM Finder. Tá? Então, o RM Finder, basicamente os professores olharam as demandas de reservatórios e conseguiram formalizar isso de uma forma de um problema de otimização. Então, basicamente, o que é que terá por trás do RM Finder? Tá? O RM Finder, então, ele enxerga esses dados de entrada que o usuário informa e ele usa, então, um algoritmo de otimização meteorística. Tá? Ele olha como esse problema de selecionar RMs que cubram. Então, nesse exemplo, a gente tem 2 crossplots, então são simplesmente algumas figuras exemplos, então seriam muito mais indicadores que a gente com o RM Finder teria a olhar. Então, ele olha crossplots para vários indicadores, aqui temos WP com NP, VPL com fator de recuperação, olha as curvas de risco de todos esses indicadores de saída, mas olha também a PDF dos nossos atributos de entrada, tá? Em que em verde seria a ensemble, com centenas de cenários, e a vermelho seria os RMs. Então, o RM Finder enxerga esse problema como problema de otimização, em que foi formulado um indicador, uma função matemática, para quantificar essa representatividade desse subconjunto, que seriam os RMs, contra a representatividade mapeada pela ensemble completa. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia do RM Finder, tratar esse problema como um problema de otimização com base nos critérios informados pelo usuário. Tá? Essa ideia, então, basicamente, o RM Finder foi primeiramente publicado em 2016, a metodologia por trás dele, e isso já foi feito, já evoluiu ao longo do tempo, teve várias publicações, não é? Eu cito sempre a 2020 no rodapé por ser a mais recente e a mais completa, mas é importante entender que isso foi um processo que veio desde 2004 até se materializar no RM Finder, a última versão publicada em 2020, não é? Desde o início o RM Finder sempre conseguiu enxergar esses atributos de entrada, não é? As nossas incertezas dos inputs do sistema, mas ele evoluiu em alguns critérios importantes. Primeiro foi no número de atributos, de níveis que cada atributo tem, não é? Que, por exemplo, nesse gráfico aqui, esse atributo tem 3 níveis, esse aqui já tem 5, então no início o RM Finder só conseguia enxergar esse tipo de atributos, ele agora já consegue enxergar atributos discretizados em até 7 níveis. Outra coisa muito importante que foi incorporada foi o uso de funções output do tipo local. Então, a gente subdivide esses indicadores de output, com indicadores de produção, económicos e de geração, como em uma escala global, seriam indicadores de campo e locais, que seriam indicadores de poço, né? Esses indicadores de poço são extremamente importantes para conseguir captar bem
as incertezas na distribuição petrofísica do reservatório, então estes são um bom indicador para isso. Então, na última versão, o RM Finder já consegue fazer enxergar essa representatividade mais local do nosso problema. Ao longo das versões também se foi aumentando o número de variáveis que ele consegue processar. Então, no início ele só conseguia lidar com 4 indicadores em simultâneo, por exemplo, VPL, MP, WP e volume de oil in place, mas atualmente ele já consegue lidar com mais de 50 indicadores, somando os system inputs e outputs. Um outro parâmetro muito importante que também foi incorporado logo na segunda publicação foi a estimação dos probabilidades de ocorrência. Então, no início assumia-se que os RMs eram equiprováveis, mas ele agora já consegue estimar a probabilidade de ocorrência de cada RM, e tem sido trabalhado ultimamente, uma contribuição do professor Selmar, a parte de visualização, sobretudo uma interface gráfica, não é? e interativa, que o usuário consiga validar e analisar bem o conjunto de RMs selecionado. Então, basicamente, para rodar o RM Finder são necessários 2 tipos de arquivos. Não é? Eu não vou entrar em detalhe, depois na documentação está lá tudo direitinho, mas basicamente são 2 grandes tipos de informações, não é? Por um lado, a gente tem o nosso arquivo de dados, não é? O do dataset, que seria o quê? Os system inputs e outputs, não é? Ou seja, temos o ID dos modelos, temos os níveis de cada atributo incerto, temos os indicadores globais, não é? Função objetivo de campo, temos indicadores de poço, não é? Que seria um arquivo CSV, e temos um outro arquivo que é chamado de configuração ou de parâmetros, não é? Que seria um TXT, onde vão os parâmetros específicos para a seleção do RMs, ou seja, quantos RMs o usuário quer, se o usuário quer que, por exemplo, se são 9, se são 15, se são só 3, se o usuário deseja que algum modelo de interesse faça parte desse conjunto de RMs, por exemplo, se o caso base, ou se tem interesse em que desse conjunto de 9 RMs, o P10, o P50 e o P90 façam parte, e aqui P10, P50 e P90 seriam um modelo que fosse próximo do P10 para todos os indicadores, e assim sucessivamente. Os pesos, não é? Então, se nós falarmos, temos todos esses indicadores, não é? Temos as PDFs dos nossos atributos incertos, temos VPL, temos fator de recuperação, temos indicador por poço, assim, qual para o usuário seria mais importante, não é, de representar, não só nos indicadores, mas sobretudo em termos de se é mais importante para ele manter uma boa representação da PDF de atributos, se manter uma boa distribuição dos cross-plots ou das curvas de risco. Então, todos esses parâmetros, não é, que são tailored para o caso, são essenciais para a definição, para rodar o arquivo, tá? Então, esse arquivo aqui dos dados de entrada é um CSV, que pode ser facilmente preenchido através do Excel. Para esses parâmetros específicos do RM Finder, existe, então, uma pequena interface gráfica que auxilia no preenchimento desse arquivo, tá? Então, basicamente, existe aqui um campo, não é, para cada um daqueles parâmetros necessários, não é, que eu falei há pouco, onde o usuário consegue mais facilmente criar esse TXT sem ser necessário digitar tudo na mão, tá? Então, existe essa interfacezinha, não é, em que eu coloquei aqui essa tela, com a própria descrição, não é, em cada um dos campos, então, como informar e como construir esse parameters file. Uma vez rodado, não é, existem 2 formas de rodar o RM Finder. Existe uma rodada aleatória, não é, que é random, que até é recomendada como uma primeira rodada, ou seja, ele não faz um processo de otimização, como a gente falou lá atrás, ele seleciona de forma aleatória os RMs. Esse processo é muito rápido, ele é mais útil para validar se o nosso arquivo está bem, se não tem nenhum problema, se configurarmos o arquivo de forma interessante, mas depois, para a seleção final dos RMs, a gente deve rodar com a opção otimizar, não é? Que ele entra com o otimizador para minimizar aquela função matemática que quantifica o mismatch entre o subconjunto de RMs e o conjunto total de modelos. Aqui é uma tela também da saída, não é? Então, no final de rodar, ele tem essa interface gráfica, que é uma tela estática, mas basicamente o usuário interage com ela, ou seja, temos aqui todos os cross-plots, todas as curvas de risco
para todos os indicadores de campo, indicadores de poço. Aqui no caso, essa subtela aqui eu maximizei esta curva de risco e eu cliquei aqui num dos RMs, então daí essa cruz mostra esse RM em cada uma das curvas de risco, onde é que ele se localiza. Então, por exemplo, esse RM que é algo mais pessimista para esse indicador, nesse indicador ele encontra-se aqui, nesse indicador ele encontra-se aqui, daí a dificuldade de resolver esse problema manualmente, não é? E aqui o RM Finder indica o ID do modelo, qual é as propriedades, todos os indicadores, e assim sucessivamente. Então, o usuário consegue interagir e avaliar a solução que foi escolhida. Além dessa interface gráfica, o RM Finder gera um report em PDF, então que é um documento com muitas páginas, assim, bem completo, que ele vai descrever todo o processo, ele vai imprimir todas essas curvas que a interface gráfica mostra, ele vai imprimir a solução, não é? No caso eu pedi 3 soluções, todas com 9 RMs, então lá 3 soluções que o usuário depois pode escolher. Então ele mostra o ID do modelo, ele dá a probabilidade para cada modelo, ele dá toda essa descrição da rodada do RM Finder. Falando agora um pouquinho sobre os RMs no contexto dos 12 passos. Então, a gente seleciona os RMs no passo 8, e eles estão então necessários para os passos subsequentes, e ele já foi formulado então, nos 12 passos, usa os RMs porque, como falei lá atrás, é sempre necessário tomar algum tipo de simplificação, porque é inviável fazer todo o processo de tomada de decisão sobre incertezas com toda aquela ensemble de centenas ou milhares de modelos e processar todas aquelas saídas. Tá? Então, o uso de modelos representativos, que é a recomendação padrão nos 12 passos, ao contrário de outras abordagens em que usam proxies, assim, não que não sejam inviáveis, mas por padrão os modelos representativos seriam então a principal simplificação na redução do espaço da ensemble, porque ele tem algumas vantagens em relação a outras abordagens de simplificação. A principal delas é porque a fidelidade dos modelos pode ser mantida, em que nós vimos trabalhando desde a ensemble, ou seja, toda a fidelidade que foi escolhida de maneira a que seja garantida que todas as heterogeneidades críticas, que a dinâmica do escoamento são caracterizadas, assim eu ao reduzir a dimensão da minha ensemble, eu consigo manter toda essa parte da representação do problema físico usando apenas um conjunto bem pequeno e limitado, no caso em torno de 9 RMs, mas que mantenha então essa representatividade de todo esse problema em nível de input e de output. Então nós assim conseguimos obter um conjunto gerenciável, não é, de modelos em que o tomador de decisão consegue mais facilmente trabalhar com eles, em termos humanamente possíveis, mas também computacionalmente falando, e assim consegue tomar a decisão com esses modelos. Então, basicamente, esse slide até eu reciclei de um outro seminário, que hoje a principal aplicação e recomendação de uso é para a otimização sobre incertezas. Não é? Nós, quando falamos de otimização sobre incertezas, não falamos apenas de otimização robusta, mas também de otimização nominal, de que a gente faz uma otimização, não chamamos mais de determinística, ela é nominal porque ela é uma otimização formulada para um modelo apenas, mas num contexto maior em que a gente repete esse processo para outros cenários incertos. Tá? Então, eu não vou entrar tão em detalhe aqui, porque não é o foco do seminário, mas esse conjunto de estratégias especializadas, não é, que nós chamamos, que são então a saída de um processo de RM Nominal Optimization, são extremamente importantes para nós entendermos como gerenciar a incerteza no nosso reservatório em termos de valor da informação, valor da flexibilidade. Então, os RMs são um ponto fundamental na obtenção dessas estratégias de produção candidatas ao desenvolvimento do campo e gerenciamento para nos suportarem a tomada de decisão. Então, os RMs são, no fundo, um passo intermediário fundamental para eu conseguir chegar nessas estratégias de produção. Contudo, quando a gente entra na etapa 11, o uso dos modelos representativos já não é tão linear assim. Né? Assim nós temos feito, até houve várias aplicações que usamos os RMs para estimar o valor da informação ou da flexibilidade, até chance de sucesso, mas uns estudos mais recentes, que tem, por exemplo, coloquei aqui estes gráficos do nosso aluno Gabriel,
fez iniciação científica connosco ano passado. Os estudos dele são bem interessantes porque mostram que os RMs podem ter algumas limitações dependendo da forma como nós os selecionamos. Tá? Então, assim, o nosso padrão atual de seleção nós usamos uma estratégia de produção base, né, utilizada no passo 6, para gerar esses system outputs, e com base neles nós selecionamos os RMs. O que o Gabriel verificou é que esses RMs podem ser ótimos para representar as curvas de risco, os crossplots para essa estratégia de produção base, mas eles têm muitas limitações para representar o desempenho sob incerteza de outras estratégias, que foi o que ele mostrou aqui. Então, usando os RMs para plotar a curva de risco para outras estratégias, vemos que temos são bem difícil de captar, então, alguns cenários bem críticos, que no caso aqui são os cenários mais pessimistas, e então a gente vê que esses RMs não são, neste caso, adequados para representar estas estratégias. Então, dessa forma, a gente tem investigado algumas abordagens, aqui também são 2 resultados do estudo do Gabriel, que ele investigou várias formas de conseguir melhorar a representatividade desses RMs. Então, ele pegou no conjunto inicial, coloquei aqui 2 abordagens, não é? A primeira abordagem, ele pegou no conjunto inicial, que estamos a trabalhar com 9 RMs, e ele foi incrementando mais RMs, usando o mesmo conjunto de outputs, na estratégia base, até chegar no nível de representatividade adequado. Então, aqui estávamos até em torno de 27, considerando que aqui o médio do nosso mapa de representatividade representa o indicador, o nível de aceitação do nosso indicador. Esse é um indicador de aceitação ou rejeição dos RMs para representar dada a curva de risco. Tá? Então, quando está vermelho, quer dizer que os RMs não estão captando bem a curva de risco, está muito ruim, na verdade, está inaceitável, e quando estamos na zona mais verdinha, quer dizer que os RMs, a curva de risco dos RMs está adequada para representar a variabilidade daquela função objetivo para dada estratégia de produção. Tá? Então, ele foi aumentando e viu que, mesmo assim, ficou bem ruim. Ele testou outra forma em que ele usou não os indicadores para uma única estratégia de produção, mas ele pegou um conjunto de estratégias de produção candidatas, gerou um banco gigante de outputs, não é? Em que então, NP para a estratégia de produção 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente, e selecionou RMs usando esse banco de estratégias de produção candidata gigante. Então, nesse caso, então, lembrando que a escala de cores está igual, vemos que está tudo mais nos tons de verde. Então, quer dizer que nessa abordagem a gente consegue garantir que os RMs são representativos para diferentes estratégias. Mas entramos no momento em que o custo computacional para a geração dos RMs extrapola um pouco aceitável, porque eu simulei todas as estratégias na minha ensemble para selecionar RMs. Então, perdeu um pouco o sentido do uso dos RMs para a geração da curva de risco. Tá? Que é isso que eu estava falando aqui. Então, outro exemplo também que a gente estudou foi, em vez de usar uma estratégia de produção pré-definida, com um número de postos factível, uma plataforma factível, usar uma abordagem que nós usamos muitos pseudopostos, tá? Não são postos factíveis para o desenvolvimento, eles apenas são usados no modelo de simulação para tentar cooptar bem toda a dinâmica do reservatório e usar esses outputs para selecionar os RMs. Tá? Uma outra abordagem que eu também investiguei foi, quando usamos essa estratégia base, em vez de simular toda a linha do tempo, fazer uma simulação bem mais curtinha, em que assim a gente minimiza os efeitos da qualidade da estratégia para o desenvolvimento do campo. Assim, com um período de simulação bem curtinho, a gente capta mais a própria dinâmica do reservatório do que a eficiência da dada estratégia na drenagem daquele reservatório. Então, estas foram algumas investigações que a gente fez que mostrou que conseguimos melhorar a representação, conseguimos melhorar e conseguir selecionar alguns conjuntos de RM que sejam mais adequados para a geração da curva de risco. Contudo, vendo a complexidade desse problema, o que a gente pelo menos vê até ao momento é que não há uma grande vantagem em usar os modelos representativos para a geração da curva de risco e análise de risco final, porque temos então uma grande imprecisão e dificuldade em garantir que esses RMs mantenham uma representatividade boa para todas as estratégias de produção que vão ser consideradas para o desenvolvimento, o gerenciamento do campo, e enquanto que simular uma ensemble uma vez, para nós ainda é computacionalmente viável.
enquanto que num processo de otimização não é viável, depois uma curva de risco ainda é viável. Então, nós, no momento, a recomendação ainda é de que se gere a curva de risco com a ensemble completa, tá? Uma outra problemática ainda no uso dos RMs para a geração da curva de risco é que, como estamos com um número muito reduzido de pontos, nós precisamos usar uma abordagem mais correta. Tá? No caso, seria o degree plot, né, que se essa escadinha seria a abordagem para nós plotarmos a curva de risco, o que traz-nos ainda mais imprecisões, tá? Que advém não do problema dos RMs, que nesse exemplo a gente vê que a verde é a curva de risco da ensemble, as bolinhas pretas são os RMs e os RMs estão bem sobrepostos à ensemble. Mas pela metodologia de plotagem em degrau da curva de risco, a gente vê que tem uns desvios bem grandes da nossa curva da ensemble, o que não é um problema dos RMs, é um problema do próprio método de plotagem da curva de risco em degrau. Então aí a nossa recomendação é, quando se usa RMs para plotar a curva de risco, que se use um método de interpolação, que seria então essa curva aqui azul, em que está destacado aqui em roxo o delta das duas curvas, não é? Em que a gente consegue minimizar esse erro introduzido pela própria metodologia de plotagem da curva de risco, tá? Por último, também um parênteses em que, apesar de termos feito algumas aplicações para o valor da informação, o valor da flexibilidade, que ainda também não conseguimos recomendar com confiança o uso de RMs para estas estimativas, porque o valor da informação, ele é o delta entre dois valores esperados, não é? O valor monetário esperado com a informação e o valor monetário esperado sem informação. Por conta de todas essas limitações dos RMs, perda de precisão, dificuldades na plotagem da curva de risco, e pela sensibilidade que é um delta entre dois valores esperados, a chance de estarmos a incutir um erro no nosso EVOI e estamos a superestimar, como mostrou aqui o estudo da Letícia, é bem real. Tá? Então, assim, sempre que possível, usar a ensemble completa para gerar, para fazer essas estimativas finais, não é, da etapa 11, que não sejam otimização, naturalmente. E ainda existe também uma outra desconfiança, não é? Que aqui também a Letícia até investigou, mas não ficou tão provado assim, é que pode haver também um certo viés quando eu uso um conjunto de modelos representativos para otimização e o mesmo conjunto para a tomada de decisão, porque aí eu vou ter soluções ótimas para todo o meu conjunto de possíveis modelos e de possíveis cenários de decisão. Têm todos eles uma solução ótima, então a gente pode estar a fazer também incutir aqui um viés e a superestimar a nossa capacidade de tomar boas decisões, tá? Então aí a gente também sempre recomenda que quando se usa modelos representativos para tomar decisões de etapa 11, que sempre, que possível, se usa alguns grupos extra de controle que não foram usados para otimização para verificar se estamos efetivamente a tomar boas decisões. Então, concluindo então aqui o seminário, espero não ter passado muito tempo, estamos então aqui a finalizar um guia que cobre quase todos esses temas que eu falei aqui hoje, exceto essa parte final mais de pesquisa. Então, toda a parte introdutória inicial de caracterização da incerteza, dos inputs, dos outputs, uma descrição bem detalhada de como é montado o arquivo de entrada do RM Finder, como é que se pode rodar, tudo isso vai estar disponível nesse guia, que estamos fechando as revisões, eu acredito que nos próximos dias ele estará disponível na intranet. E então, só para concluir o seminário, coloquei aqui alguns pontos que são basicamente os pontos principais, acho que a gente precisa guardar, não é? É que os modelos representativos são uma ferramenta extremamente importante, não é? na tomada de decisão no contexto dos 12 passos, não é? Porque a gente consegue ir de um espaço extremamente grande de incerteza, mapeá-lo num pequeno conjunto de cenários, não é? E a gente viu que o RM Finder é uma ferramenta essencial, não é? Para conseguirmos automatizar esse processo, além de ele trazer aquela flexibilidade de nós definirmos todos aqueles parâmetros em termos de número de RMs, pesos e tudo mais, tá? E isso também eu acabei por não entrar muito a fundo no seminário por questões de tempo, mas é extremamente, a gente realmente tem essas desconfianças e os estudos iniciais têm mostrado isso, que não há um padrão de pesos para a seleção dos RMs, não há um padrão de metodologia para a seleção dos RMs, né? Que dependendo da aplicação, se eu vou usar para a otimização de G1, se a otimização de
dentro do G1 da posição de poços, se é a otimização do G2, a nossa abordagem em função dos RMs, ainda dentro do contexto RM Finder, pode variar. E no momento a nossa recomendação é do uso dos RMs para otimização. Quando entramos nos domínios de tomada de decisão final, estimativas de EVOI e EVOF, ainda temos que ter bastante cuidado no seu uso, pois temos um risco real de estar a introduzir um viés nas decisões. Acho que era isso, e agora então fico aberta a perguntas. Obrigado, Suzana. Tem algumas perguntas aqui no chat, eu tinha 2 comentários, mas já até coloquei no chat também para ir na ordem, hein? Primeira pergunta é do Gelton. Ele quer saber, você poderia explicar sobre local output na planilha CVS? Explicar melhor, né? Claro. Deixa eu voltar lá. CVS, não, desculpa, CSV. Entendi, desculpa. Sim, claro. Não sei se ficou pequeno aqui, desculpem se ficou pequeno. Basicamente, nós chamamos de outputs global e local em função do problema de reservatório, ou seja, chamamos de indicador global os indicadores de campo, tá? Ou seja, que nós obtemos no campo como um todo, independentemente de ser não ser indicadores de poço, ou seja, VPL, NP, fator de recuperação, GP, são indicadores de campo e o RM Finder classifica-os como indicadores globais, tá? Serão basicamente sinónimos. Indicadores locais, tá? Até é um pouco visto também estes termos para ajuste histórico, né? Também são muitas vezes usados, é algo mais localizado no nosso reservatório. Então, nós usamos indicadores de poço, pode ser o indicador económico de poço, que é o indicador mais completo, mas pode ser qualquer outro indicador de poço, que mostre um desempenho específico do reservatório em locais específicos. Então, não é um indicador à escala de campo. Espero ter respondido. Se não respondi, por favor, já não podes falar, tá? Não, entendi, sim. Obrigado. Eu imaginei que fosse indicador do poço. Entendi, sim. Muito obrigado. Nada. A próxima do Vinícius, ele perguntou se poderia explicar mais sobre como são definidas as probabilidades de cada modelo representativo. Tá. Eu não vou conseguir explicar a matemática por trás disso. Eu até acho que é similar ao que era feito com planilha, antigamente. Até, talvez o Alberto consiga falar melhor sobre isso. Mas eu acho que tem a ver alguma coisa com distâncias euclidianas. Não sei, Alberto, consegues complementar? Oi, pessoal, boa tarde. Na verdade, ele procura ajustar as curvas de risco dos RMs à curva original. E nesse ajuste é que você tem que mudar as probabilidades de cada um dos RMs para dar a menor distância entre elas. É assim que é feito. Obrigado, Alberto. O Matheus está perguntando, Suzana, qual é mais recomendada ou quando você recomenda mais a otimização nominal ou a robusta? Tá. Vamos lá. Embora talvez não seja bem o tema desse workshop aqui, mas acho que dá para dar uma passada. Não, eu acho que dá. Basicamente é assim, existem duas dimensões do problema, na minha opinião. Tens se é possível ou não investir em adquirir informação adicional e adquirir flexibilidade adicional, e por outro lado, temos se uma dada variável da decisão pode ser ou não gerenciada com essa flexibilidade de informação, caso elas sejam disponíveis. Tá? Vou explicar um pouquinho mais. Então, assim, quando nós falamos em adquirir informação e em flexibilidade, quer dizer que eu estou a postergar a minha decisão lá para frente, depois de eu saber mais. Tá? Com a informação, normalmente, a gente até antes do próprio desenvolvimento ser feito, tá? A gente vai, por exemplo, adquirir mais sísmica, perfura mais algum poço, eu conheço melhor o reservatório, eu reavalio a minha decisão e vou lá e já sei tomar uma melhor decisão. Flexibilidade é a mesma coisa, só que eu, em vez de postergar a decisão do desenvolvimento, eu desenvolvo hoje, mas eu equipo o meu sistema com a capacidade de ser mudado lá na frente. Tá? Ou seja, um exemplo seria uma plataforma com slots disponíveis para eu, se quisesse, perfurar mais poços. Tá? Outro exemplo, desenvolvimento modular. Tá? Para eu saber que tipo de flexibilidade eu preciso, se o meu problema é
número de poços, se precisa de flexibilidade de expansão daquela plataforma, eu preciso de ter várias estratégias de produção candidatas. Tá? Eu otimizo uma estratégia de produção para cada RM e vejo, ok, eu vejo que em X% dos meus RMs têm 20 poços, enquanto Y% tem 15 poços. Ok, claramente eu tenho aqui duas grandes possibilidades de decisão. Eu só consigo saber isso e quantificar isso se eu tiver estratégias de produção candidatas. Enquanto se eu tivesse uma estratégia de produção robusta, eu não consigo saber isso. Eu sei que, na média, não é, 17 poços é o melhor, por exemplo. Tá? Então, nesse sentido, se houver a chance de eu poder adquirir informação e flexibilidade, eu devo fazer otimização nominal, não é? E aí estamos a falar em casos com alta incerteza, não é? Que é para eu conseguir quantificar que tipo de flexibilidade eu preciso, que tipo de informação eu preciso, como é que eu vou conseguir fazer isso lá na frente. Tá? Esse tipo de mapeamento eu só consigo fazer tendo estratégias de produção candidatas, tendo essa quantificação das diferenças e similaridades entre as estratégias, para depois conseguir montar essa estratégia flexível ou com a informação. Por outro lado, há variáveis que eu sei que, invariavelmente, por mais flexibilidade que eu tenha, eu não vou conseguir mudar muito. Por exemplo, a alocação de um poço. Eu perfuro e perfurou. Então, não há muita flexibilidade que eu consiga gerenciar com isso. Informação também é algo que não é tão simples assim. Como a gente vê quando eu perfuro um poço, como o poço é algo muito pontual, em termos de redução da incerteza na distribuição petrofísica, nem sempre é assim tão grande. Então, nesses casos, a otimização robusta do posicionamento dos poços é extremamente importante. Tá? Então, assim, por isso é que a nossa recomendação atual é fazer as duas abordagens, porque eu preciso de informações tanto da estratégia robusta como das estratégias candidatas, tá? Nominais. Não sei se eu respondi à pergunta. Excelente, Suzana, muito obrigado. Nada. Obrigado, Suzana. Isso até vai na linha do que eu tinha comentado logo em seguida que o Matheus perguntou, estava digitando quando ele perguntou, que é uma explicação, acho que a Suzana foi bem feliz, né, falou que os modelos representativos eles são uma simplificação do processo. É lógico que se a gente tiver tempo e poder computacional para fazer com centenas de modelos, isso que a gente faz com os representativos, seria ótimo, mas em geral não é o caso, eu tenho que simplificar, e é uma das formas de simplificar o problema, como ela citou aí. E os modelos representativos foram criados principalmente com esse objetivo que ela acabou de explicar aí, né, que é gerar modelos que gerem estratégias diferenciadas para cada cenário criado aí, e esse cenário tenta representar bem as incertezas, né? E ao observar a diferença entre essas estratégias, eu consiga ver algum ganho aí, ou de informação, de flexibilidade, essas coisas. Então, essa é justamente o que a Suzana fez na tese dela, ficou comprovado isso, e não sei se, Matheus, você já viu, a Suzana e o Luiz Otávio estudaram esse problema dessas duas óticas. No final, dá até para comparar um pouco. Estatisticamente, dá para se dizer que se eu quero maximizar a VME, é melhor fazer robusto e é mais provável que eu vá obter uma estratégia que maximize o VME. Mas fazer o nominal tem vários outros ganhos, como a Suzana citou aí, né? Então, isso é importante, porque às vezes as pessoas acabam não vendo esse lado, né? O outro comentário que eu ia fazer, Suzana, que eu coloquei aqui no chat, é sobre o viés da Letícia, né? Um alerta bastante importante que ela fez. A Letícia deixou isso registrado, não está totalmente provado, mas a gente já vinha mostrando desde 2015, lá no trabalho que eu fiz com o Alberto, lá atrás, que ao escolher os representativos e otimizar um representativo, aquele modelo representativo ele passa a ser mais otimista em relação aos outros. O que dá para se entender porque aquela estratégia foi adequada para ele. Então, ele passa a ter maiores ganhos do que os outros. Então, por exemplo, se eu pegar o P50, otimizar o P50 e rodar a curva de risco novamente, esse modelo vai ser mais otimista com essa nova estratégia. Adotando o mesmo critério, a gente já pode imaginar que se eu pegar 10 modelos representativos, otimizar esses 10, escolher a melhor estratégia, ou fazer uma robusta, como o Luiz Otávio fez, e rodar de novo a curva de risco, a probabilidade de eu ter um viés aí é grande, né? Então, por isso que a Letícia estudou isso, e a gente recomenda, a partir do estudo dela, embora não seja totalmente provado,
que, para evitar esse viés, eu uso um conjunto de modelos representativos para gerar a estratégia, mas se eu quiser testar, é ideal testar em todos os modelos, no full ensemble. Se não der tempo, testar em outro conjunto de modelos representativos, né? Então, alertar esses 2 pontos, que são 2 pontos bem importantes. Suzana, o Felipe fez 2 perguntas, eu vou juntar. Ele perguntou qual a ordem de grandeza de erro na curva de risco, usando o RM Finder, e o que está por trás do RM Finder, se é Machine Learning. Tá. Já na segunda, não é Machine Learning, é uma meta-heurística, tá? E não é a minha área da algoritmo de otimização, então se quiser saber mais detalhes, eu recomendaria que o Alberto respondesse, ou não sei se está aqui algum professor de Limeira que também consiga responder, mas não é Machine Learning, não. Quanto à ordem de grandeza da curva de risco, depende, não é, como é que tu plotas a curva de risco, não é? Daí a importância que a gente falou, que se for feita, deixa eu voltar aqui para os slides, desculpa lá. Se usarmos os RMs para plotar a curva de risco e nós fizermos o degree plot, os erros são superestimados, tá? Então, pode dar 10%, pode dar mais, tá? Quando usarmos esse método que o Henrique desenvolveu, não é? Que é uma abordagem, mas até acredito que o Luís Otávio e o Alberto estudaram até outras abordagens de fazer essa interpolação, o erro consegue ser bem pequeno, não é? Na ordem de poucos %, tá? Mas é muito dependente do caso, muito dependente da estratégia, depende, eu não consigo dar uma resposta única. A gente tem desde casos em que o erro é baixíssimo, quase desprezível, até casos em que o erro é super elevado e não aceitável, não é? Que foi o caso que o Gabriel mostrou, não é? Que seriam os valores vermelhos, e tem ainda mais uma coisa, vai depender do indicador que tu usas, não é? Assim, a gente tem trabalhado com 2 indicadores, a gente não tem usado tanto, né, que até o Kuros estudou mais, que é o delta máximo que tu consegues ter entre as 2 curvas de risco, também podendo usar a área, não é, entre as 2 curvas de risco, e acho que até o RM Finder usa ainda um outro método, um outro indicador, então também vai depender do indicador que tu usas de representatividade da curva de risco, tá? Rashid, I didn't understand fully your question. Maybe you can do it. I understood the question. I read it. Yes. I suppose I understood, but I was not sure if he's talking about the probability of selecting different RMs using the same set of ensemble and this one. But if you understood, okay. Yeah, I think it's exactly that, because RM Finder, it's a stochastic method. Okay, so not most, but many optimization algorithms that we use, they have a random component in them. Okay, so that's not a thing of RM Finder. It's a thing of optimization algorithms. And when you use an optimization algorithm, not only the one that RM Finder uses, but also, for example, IDLHC that we use in Mero, because it has a random component in the way it processes itself, so in the way during the sampling steps, you can never make sure that when you press the button once, you'll get exactly the same solution, and many times it does not happen. That's why in RM Finder, sometimes it's good, especially during research, when you are not sure if 9 RMs are good, if 20 RMs are necessary, or if 5 RMs are good, you should press the button multiple times. That's what we did every time we did research on RM Finder, to make sure that it was not like luck or bad luck in the case, that you pressed the button and you got great results, and it was just like luck. But if someone else goes and presses the button using the same setup, it may end up in a bad situation. That's why we need to have really confidence when we choose 9 RMs or 10 or 5, because if we are not doing research on that we are assuming a given number of RMs, we need to make sure that someone else previous to us have studied and have proved that that number of RMs is adequate. Did I answer your question?
enquanto ele responde aqui, Suzana, vou It's fazendo os clear. outros. Okay, he said it's clear. Okay. It's clear, exactly. Tanto o Matheus, a Ana, o próprio Rashid deram parabéns aí pela apresentação, muito didática, excelente apresentação. A Ana está perguntando se você pode detalhar mais sobre a seleção de RMs para otimização e para decisão. Eu não sei exatamente o que é que você quer que eu detalhe. Parece a mesma coisa, né? Se puder falar, não entendi que tipo de informação queria que eu detalhasse mais. Oi, Suzana. Oi, Ana. Você falou que pode ser diferente os modelos representativos selecionados para otimização e para decisão, foi o que eu entendi. Sim. Se você puder dar mais alguns detalhes, e aproveitando que abriu um espaço, se você puder também explicar um pouquinho mais sobre esse gráfico desse slide que está aparecendo, Tá. Eu agradeço. Obrigada. Tá. Ok. Quanto à primeira pergunta, é um pouco o que o professor Denis falou. Assim, quando nós vimos que existe um grande viés, ou pelo menos a gente tem essa suspeita, apesar de não estar totalmente comprovado com todos os estudos, que quando nós usamos o conjunto de DRMs para otimização, nós não devemos usar o mesmo conjunto para a tomada de decisão, exatamente por haver esse viés. Então, assim, se nós usamos o conjunto para otimizar e estamos a trabalhar com aquelas estratégias candidatas, é importante que nós selecionemos um outro conjunto de DRMs, mesmo que seja com os mesmos pesos de entrada, para eliminar esse viés. Tá? O Kurosh, ele tem trabalhado em como é que a gente consegue selecionar RMs para a otimização de posição de posses, tá? A gente ainda não estudou como é que a gente faz isso para G2, então a gente não sabe, a gente desconfia que, dependendo do método, dependendo da aplicação que a gente quer usar, nós vamos ter que definir diferentes pesos, não é? O Henrique até fez esse estudo, depois eu posso mandar para você também, se tiver interesse, em que só com os próprios pesos, trabalhando nos pesos, a gente consegue melhorar a representatividade dos nossos RMs, se nós quisermos usar, por exemplo, a curva de risco. Então, assim, existe, como é o problema, tem toda essa componente de definido pelo usuário, não é? E aí não tem uma resposta definida porque o problema é amplo e a gente ainda está a investigar, até inclusive no guia, a gente deixa lá essa observação, que nós temos que ter bem cuidado, ter bem foco o que a gente quer fazer com os RMs e, com base nisso, escolher métodos que se adequem ao nosso problema. Basicamente é isso. Quanto à segunda pergunta, deixa eu botar aqui. Basicamente, assim, esse é um mapa de calor que o professor Selmar desenvolveu e o Gabriel aplicou na tese dele, em que temos assim, nas linhas, é o número de modelos representativos, e nas colunas dessa matriz de calor temos os indicadores. Então, temos desde o fator de recuperação de óleo, indicadores por poço, temos indicador WP, NP, VPL. Tá? Esse é o indicador que o Gabriel usou para medir a diferença entre a curva de risco, basicamente daquilo que eu expliquei ao Filipe, né? Então, essa corzinha aqui destacada para o Gabriel era o indicador de representatividade da curva de risco dele usando RMs. Então, ele mediu isso e ele, fazendo várias análises visuais, ele chegou num valor em que, assim, ok, para erros acima desse número, para desvios acima desse valor, eu considero, visualmente falando, que o erro é acima do aceitável, tá? Quer dizer que eu começo a ter um erro, um desvio muito grande da nossa curva de risco, tá? Então ele definiu esse, como caso ele queira 0.04 desse indicador, então ele definiu isso no meio da nossa tabela de calor. Ou seja, com 9 RMs, agora passando para a leitura, não é? Com 9 RMs, este conjunto de 9 RMs não consegue representar a curva de risco de todos esses indicadores, do VPL do campo, dos indicadores desse poço, assim sucessivamente. Então, o que ele fez foi, ele tinha-se 9 RMs, somou mais um, acrescentou mais um. Melhorou um pouco, mas continua ruim, tá? E claramente aqui há alguns indicadores, alguns poços que são bem ruins. Então, só quando ele chegou aqui, quando a gente tem aqui na zona mais verde, não é? É que conseguimos dizer que, ok, com 23 RMs, quase todos os meus indicadores estão, quase todas as curvas de risco dos RMs conseguem representar as curvas de risco da ensemble. Tá? Então, essa é a leitura desse mapa de calor. Talvez eu também demorei um pouquinho a conseguir
enxergá-la assim fácil, talvez não seja tão fácil de explicar, mas ela até é bem útil, e ela é ranqueada, ou seja, daqui para lá é o indicador que está mais bem representado, nesse caso o fator de recuperação, então desde 9 indicadores, desde 9 modelos, ele é na média o que está mais bem representado, e aqui a gente é a ordem crescente de RMs. Então, eu tenho que olhar a linha toda. Por exemplo, se eu quisesse representar todos esses indicadores, a melhor opção seria 26 modelos. Exatamente. Exatamente. Quando ele selecionou uma outra metodologia, a gente vê que já com 17 já está quase tudo verde, né? Na verdade, com 18 fica tudo verde. E aqui o 18 está aqui bem... Ele nem colocou 18 aqui, colocou só 19 e está tudo vermelho aqui ainda. Exatamente assim. A gente consegue ver como é que... E poderiam fazer um indicador final, não é? Que seria um compilado de toda a linha, com certeza. E, na verdade, essa cor aqui não é computada para um conjunto de RMs, acho que é a média de N execuções, não é? Exatamente por causa da estocacidade do método. Ok. Deixa eu só esclarecer aquela primeira pergunta. Então, por exemplo, se o conjunto de modelos representativos selecionados para otimização não devem ser usados para decisão, mas na hora que eu seleciono esse conjunto para decisão, são os mesmos critérios dos que foram utilizados para otimização. Assim, ou, por exemplo, usando o RM Finder, eu teria que mudar os pesos das funções objetivo, alguma coisa assim. No estudo da Letícia não mudou nada. Ela usou os mesmos pesos, tudo igual. Só garantiu que estava a usar um outro conjunto, porque existem N soluções, na verdade. Assim, dentro do número 9, algumas até podem ter algum modelo ou outro sobreposto, mas a gente consegue encontrar várias N soluções com o mesmo número de RM. Tá? Então, nesses casos, a gente até tem usado o mesmo peso, sim. Ok. Eu fiz isso, mas daí para usar outros conjuntos de modelos representativos para testes e tal, daí foi bem diferente esses pesos que eu dei do conjunto para otimização. Mas tá bom, então. Obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Teve uma discussão aqui, Suzana, no chat, então não vou reproduzir, foi entre o Felipe, o Guilherme e o Alberto, falando um pouco mais sobre o que está por trás aí da Metaheurística, que a solução não é única, se eu rodar de novo vai dar uma solução diferente e tal. Então, se o pessoal quiser, acho que está bem explicado aí no chat, é bem respondido pelo Alberto e pelo Guilherme. Felipe perguntou se tem alguma aula de metaheurística no YouTube. Não tem, Felipe. Talvez, se o Guilherme quiser dar uma palestra sobre isso, o Meiro, o Alberto, aí, se puderem, posso conversar com eles sobre esses métodos depois, hein? Talvez fosse interessante. Enquanto você estava explicando, Suzana, o slide 22 aí para a Ana, o Vitor, eu acho que foi aí que o Vitor perguntou quantos números de RMs, então, vocês indicam nesse caso aí, né? Só para dar um exemplo. Olha, até por acaso tem aqui um slide que eu deixei extra, não ia dar tempo. Deixa eu passar para lá. Isso, de facto, tem sido bastante estudado, né? Não sei se ficou muito bonito, só coloquei mesmo as figuras. Depende da aplicação, não é? Assim, para a curva de risco, né? Porque, assim, os nossos estudos atuais, fazendo então aqui um parênteses antes de entrar na resposta, nós temos estudado muito a qualidade dos RMs através da curva de risco. Apesar de nós recomendarmos não usar a curva de risco, não usar os RMs para a curva de risco, é isso que nós temos feito. Porque é um indicador inicial. Assim, se os RMs nem forem bons para a curva de risco, assim, eles são que é algo mais simples, que é a entrada do processo, não é? Que seria o nosso system output, eles nem sequer, provavelmente nem sequer são bons para otimização, né? Porque eu vou estar a trabalhar com um conjunto de RMs que nem sequer consegue captar bem o meu problema. Né? No caso da curva de risco, isso é o caso que a gente tem aqui, e depois já vou complementar mais a resposta,
a gente viu que a partir de 9, 12 até, não há ganhos significativos, tá? Então aqui isso é um trabalho também do Henrique, que ele mostrou isso, tá? Aqui para os indicadores de campo, né? Aqui para os indicadores de poço, né? O global e o local, tá? Vemos que a escala está igual, tá? Então os dois lados. Então para os indicadores de campo, quase nem há diferença, não é? É bem óbvio que a partir de 12 não há nenhum ganho, mas com 9 o erro é pequeno. Para os indicadores de poço, a gente já precisa de mais RMs, mas temos visto que acima de 12 não parece ter qualquer ganho acrescentar. Tá? Aqui é um trabalho do próprio professor Meira e colaboradores no artigo do RM Finder, eles chegaram à mesma conclusão. A partir de 12 temos aqui a reta tende do erro, que é um outro indicador, né? Ou seja, os dois trabalhos usaram indicadores de erro diferentes, apesar de dois fazerem na curva de risco, tendem a estabilizar. Ou seja, os estudos atuais que a gente tem mostra que 9, de facto, desde aquele estudo mais empírico lá do professor Denis em 2004, 9 de facto parece ser um número bastante redondo para usar. Naturalmente que se eu tiver capacidade, posso usar mais, vou ter mais precisão nos resultados. Voltando àquele parênteses inicial que eu fiz, nós ainda não temos essa resposta de otimização. Tá? Então, assim, também é um estudo que eu até queria, talvez, pegar alguém para fazer, que era ver se 9, de facto, é um número suficiente para otimização para as estratégias candidatas. Será que 9 é muito? Será que 9 é pouco? Será que 5 seria suficiente para otimização? Será que eu preciso de mais? Então, assim, os estudos que a gente tem, que nos mostram a robustez de 9, infelizmente, pelo menos no conhecimento que eu tenho, são muito baseados na análise da curva de risco. A gente precisaria de fazer mais aplicações para mostrar, sobretudo em otimização. Na parte de quantificação do volume da informação, a Letícia mostrou, não é, que a partir, no caso, já precisa de bem mais, já foi a volta de 30, e vemos que aqui oscila, tá? Em que a linha vermelha é o volume da informação estimado com a ensemble total, e as bolinhas são com RMs, tá? A gente o que vê aqui, provavelmente, há aqui um certo grau de erro, né, da própria metodologia, do modelo de simulação, imprecisões que vai haver aqui um certo grau de erro sempre em torno do valor estimado com a ensemble completa. E como neste caso o valor da informação é tão pequeno, qualquer oscilação já foi bem grande. Então, no caso da informação, parece que 30 pelo menos seria necessário para não ter uma superestimação tão grande, mas precisaríamos de uma outra aplicação para confirmar. Mas, como eu falei, ainda não conseguimos recomendar o uso de representativos para este tipo de estudos. Se não respondi, podes complementar. Tá, já estamos no horário aqui, eu só queria fazer um esclarecimento. O seu Mar esclareceu aqui que o heatmap não é exatamente, ele não ordena exatamente na linha, no número de RMs, ele ordena pela média, tanto a linha quanto as colunas. E que normalmente uma leva muito próxima da outra, porque teoricamente quanto mais representativos, a gente espera um ordenamento também na mesma ordem, mas pode inverter um pouquinho, é o que está esclarecendo aqui no slide 22, tá? Ok, obrigada, professor. O Felipe agradeceu aqui também, o Vitor também. Acho que com isso a gente encerra o seminário de hoje, né? Acho que se alguém tiver perguntas adicionais, podem fazer aí depois para a Suzana e por e-mail, tá? Agradeço a participação de todos, especialmente da Suzana, do Alberto, do Guilherme e do seu Mar, que trabalha aí nessa área e estão esclarecendo algumas das dúvidas que a gente observou, por isso que a gente escolheu esse seminário aqui, né? Então fica aí a mensagem. Logicamente os seminários são curtos, mas a ideia realmente é dar essa visão inicial. Se quiser aprofundar, vai ter que ler os artigos, entender direitinho cada um desses pontos, tá bom? Obrigado, então, pessoal. Até a semana que vem. Obrigado a todos. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, professor.